Gente, nós vamos trabalhar com três assuntos hoje. Em primeiro lugar, eu vou abordar a alta recente do petróleo. Ontem subiu mais de 2%, hoje deve dobrar a aposta, em função dos conflitos da guerra que está ocorrendo por conta da invasão da Rússia à Ucrânia. Segundo assunto diz respeito às contas públicas do Brasil. Uma prévia divulgada pelo IPEA hoje mostrou que o déficit primário do governo federal está estourando a boca do balão novamente, referente ao mês de fevereiro. E finalmente vamos entender o que aconteceu com o comércio varejista brasileiro no mês de janeiro. Cresceu muito além do esperado e nós vamos ter que, evidentemente, compreender essa situação. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Contando com a confiança de vocês, eu já peço antecipadamente o like, o compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos. E, para quem ainda não assistiu Fora de Curva, está tendo a primeira experiência com esse canal, eu faço desde já meu convite para inscrição. Então vamos trabalhar que os assuntos hoje estão bem interessantes. Bom, para começar nosso papo, vamos abordar a questão da alta do preço do petróleo. Ontem, no mercado internacional, o ouro negro subiu algo em torno de 2% em função dos recentes ataques da Ucrânia às refinarias russas. Mas peraí, a Rússia não está embargada? Não é proibido os países do Ocidente a comprarem o petróleo lá dos russos? A coisa não é bem assim. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, eu tenho que também registrar que nessa tarde, 14 de maio, quinta-feira, o preço do petróleo Brent, que é o de maior qualidade, continua subindo no mercado internacional. Provisoriamente, a alta está em 1,76%. Varia de acordo com as cotações minuto a minuto, mas deve fechar o dia com uma alta em torno de 2%, exemplo que aconteceu ontem. Agora vamos voltar lá para o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. A Rússia deixando bem claro a invasora do território ucraniano com motivações completamente falaciosas, mas isso não vem ao caso agora. Vamos ver o que está acontecendo. Primeiro lugar, gente, por mais que a Ucrânia tenha razão e a Rússia culpa, no ambiente de guerra não existe ações limpas. Todas as ações são sujas, imundas, visando a matar ou economicamente ou fisicamente o oponente. É lamentável, mas é uma circunstância com a qual o mundo está vivendo em pleno século XXI. Isso causa muita tristeza, mas nós não podemos fechar os olhos diante da realidade. Mas em função desses conflitos, os países com uma tendência mais democrata resolveram criar como represália vários embargos à economia russa. Uma delas é exatamente a importação de petróleo, uma das maiores riquezas daquele enorme país. Mas o que aconteceu de fato? Estados Unidos, União Europeia, sim, pararam de comprar diretamente da Rússia petróleo e derivados. Só que estão ocorrendo algumas triangulações no mercado, funcionando da seguinte forma: a Rússia vende seus barris de ouro negro para a Índia transforma esse petróleo em combustível ou mantém no seu estado de matéria-prima bruta e revende para esses países que estão embargando a Rússia. Então só está ocorrendo, como eu falei, uma triangulação. De fato, o petróleo russo continua circulando pelo mundo. E aí os ucranianos, que não são bobos nem nada, entenderam essa treta e uma das estratégias que eles estão adotando é exatamente bombardear as refinarias russas com um duplo objetivo. O primeiro é realmente criar uma escassez de combustível que pare, ou pelo menos limite a alimentação da máquina de guerra russa. E o segundo, evidentemente, é cortar esse fluxo comercial que vem financiando os esforços de batalha, os esforços bélicos da própria Rússia. Então, essa maçã ucraniana, que nós poderíamos até avaliar, vai comprometer o mercado mundial? Já está comprometendo. Mas, será que eles têm legitimidade para fazer isso? Eu até acredito que sim, mas opinião por opinião, o que está acontecendo no mercado mundial de petróleo é o início de uma nova alta. Caso tiverem mais ataques, caso novas refinarias russas forem destruídas, provavelmente essa tendência altista vai se manter, vai se consolidar e o preço do petróleo no mercado internacional deve continuar subindo e, claro, vai atingir Petrobras, vai atingir consumidor brasileiro. Vamos nos preparar para isso. O segundo assunto do vídeo diz respeito às contas públicas federais. O resultado de janeiro foi contabilmente bastante positivo. Na época, um superávit consolidado do setor público de 102,1 bilhões. Estamos falando de superávit primário, não incluindo aí os juros da dívida pública. Isso foi um recorde para o mês, basicamente calcado em receitas extraordinárias.
aumento de tributos ou pagamento de impostos em atraso. E aí podemos dizer sim que o erário público, federal especialmente, começou o ano com o pé direito no sentido de equilíbrio das contas públicas, nos fazendo até eventualmente acreditar numa ideia de equilíbrio fiscal, déficit zero na consolidação de 2024. Só que chegou fevereiro, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do próprio governo federal, fez um estudo preliminar para ver como que ficariam as contas do nosso país no mês passado. O resultado: déficit previsto de 61,3 bilhões de reais. Ou seja, aquele superávit, maior parte do qual extraordinário de janeiro, foi quase todo comido em fevereiro. E isso mostra mais uma vez, gente, que nós estamos muito longe do controle das contas públicas. E se o governo federal planeja o que eu falei antes, déficit primário zero, mas eles estimam um prejuízo na ordem de 0,25% do PIB, o que seria até razoável, eles têm que começar a cuidar com os gastos públicos que não estão cuidando. Para ter mais receita pública, não basta apenas, em termos de médio e longo prazo, subir impostos, porque isso, como eu falei várias vezes, reduz a atividade econômica. O governo federal, sim, tem que começar a maneirar na despesa, cuidar com o que gasta, porque tem um descontrole muito grande nesse sentido, para que o Brasil realmente possa conviver em 2024 com um equilíbrio fiscal que é fundamental, especialmente para não gerar inflação. Olha o que aconteceu com o IPCA, com os preços ao consumidor em fevereiro. Superaram a casa de 0,8% e isso não acontecia há 12 meses. E esse percentual inflacionário elevadíssimo não foi causado apenas por alimentação, e sim pela disseminação de elevação de preços em vários segmentos de consumo, como eu comprovei no vídeo que eu tratei especificamente sobre a inflação de fevereiro. Então vamos ficar de olho na execução das contas públicas, especialmente federais, porque isso sim pode comprometer o nosso país não só sob a questão de uma inflação mais elevada e talvez explosiva, como aconteceu na Argentina, e agora parece que eles estão querendo recuperar, mas também nas pressões que a nossa população vai ter no sentido de que aquelas pessoas, as autoridades, vão pleitear e eventualmente vão conseguir ainda mais alta de impostos. Vocês querem isso? Se não querem, vamos olhar as contas públicas e reclamar o que tem que reclamar pelo descalabro que estão fazendo, especialmente com a coluna da despesa, dos gastos do setor público sem o devido controle, porque se tivesse controle, não haveria um prejuízo tão grande. E agora, como último assunto do vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu com o comércio varejista brasileiro em janeiro. Ele cresceu e cresceu muito, gente. A alta da versão ampliada, que inclui material de construção e veículos, foi de 6,82% em relação a janeiro do ano passado. Pô, isso aí só não superou março do ano passado, que houve uma alta de 7,39%. Afora esse resultado, foi um recorde em pelo menos 2 anos. Mas como é que isso foi acontecer? As vendas até então, até o final do ano passado, estavam muito modestas, os lojistas, a maior parte deles, sem muito otimismo ao abrir e fechar a loja. Enfim, a situação do varejo em termos nacionais, ela estava perto do lamentável. Se havia um crescimento de vendas, era muito pequeno e não essa monstruosidade de 6,82%. Bom, nós temos alguns motivos para isso e vamos abordar eles. Em primeiro lugar, foi uma advertência que eu fiz, um alerta, de que em dezembro, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foram liberados mais de 90 bilhões de reais em pagamentos de precatório para aquelas pessoas que tinham dinheiro a receber por conta de contenciosos jurídicos da própria União. Então eles receberam esse dinheiro, parte desse dinheiro evidentemente é ser locado ou focado em gastos mais imediatos, e acredito que foi isso que aconteceu em janeiro, fazendo com que o comércio realmente revertesse ou melhorasse muito seus resultados. E aí então é interessante analisar gênero a gênero do comércio varejista. Então, uma alta agora de janeiro de 2024 de 6,8% diante de janeiro do ano passado, onde os destaques foram combustíveis e lubrificantes, crescimento de 0,6%, quase no 0 a 0, ou um crescimento bastante modesto. Super e hipermercados,
alta de 6,9%. Vai ver que as pessoas recebendo esse dinheiro a mais dos precatórios ou por conta das férias resolveram fazer algumas extravagâncias em consumo alimentar. Pode ser. Tecidos vestuários cresceu 0,7%, móveis e eletrodomésticos 0,3%, artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos 7,1%. Depois, livros e jornais e revistas, que conta muito pouco na nossa cesta de consumo, queda de 9%. Equipamentos e materiais para escritório, alta de 4,3%. Outros artigos de uso pessoal foi um dos poucos que caiu 2,2%. Veículos, quase 12%, 11,9%. Material de construção 0,4% e atacado especializado em produtos alimentícios, bebida e fumo cresceu também 16,1%, mas isso aí também representa muito pouco em relação ao varejo brasileiro. Então, gente, o que nós podemos dizer? A maior parte dos gêneros de consumo do Brasil permaneceu numa situação de crescimento muito modesta, com destaque para supermercados, produtos farmacêuticos e veículos. Provavelmente a causa principal disso é o dinheiro que entrou a mais no mercado para consumo, fazendo com que as vendas das lojas bombassem em segmentos, em gêneros específicos. E esse fator provavelmente colaborou ou impulsionou a alta da inflação que eu mencionei há pouco, de fevereiro. Mais dinheiro na economia circulando significa oportunidade para esses lojistas aumentarem seus preços, isso é jogo do mercado, fazendo com que a inflação se acelere. Isso aí talvez continue não só em fevereiro, a respeito da inflação, mas também em março, porque no mês passado foram liberados mais 30 bilhões em precatórios e, como eu falei, grande parte disso vai para o consumo. Mas uma coisa é aumento das vendas. A outra, será que o lojista está ganhando mais dinheiro com as suas vendas do que estava ganhando antes? Aí vamos para a segunda parte e a parte final da nossa análise. Aqui nós temos a resposta não em relação ao comércio ampliado, nós tiramos veículos, tiramos material de construção e aqueles produtos alimentares por atacado, e aí o comércio varejista em termos de volume de vendas cresceu 4,07%, que é um percentual bastante respeitável. De novo, o maior dos últimos meses, o maior dos últimos anos. Provavelmente, em 2023, não teve um resultado de varejo restrito tão positivo como esse. Mas isso aí gerou mais dinheiro? Até gerou um pouco mais dinheiro. Com a alta de 4,07%, o faturamento real dos lojistas, ou seja, a receita com as vendas tirada a inflação dos últimos 12 meses, registrou uma alta modesta, mas uma alta de 1,19%. Isso reverte uma situação que vinha acontecendo de forma predominante há 7 meses, onde mesmo com o crescimento das vendas, o faturamento real, quanto os lojistas ganhavam de dinheiro com a sua atividade, diminuía, provavelmente várias lojas tendo prejuízo operacional. Isso mudou em janeiro, mesmo com a alta da inflação, e espero, sinceramente, que continue com resultados positivos daqui para frente. Mas eu não acredito muito não, gente. Essa entrada de dinheiro por precatórios, ela tem um tempo de vida, um tempo de influência bastante limitada. Talvez aconteça resultados positivos nesse faturamento real em fevereiro, março, mas depois volta a velha dinâmica, a não ser que liberem mais precatórios. Então o momento, não vou dizer que é bom, que é excelente para o varejo brasileiro, mas está acima dos padrões dos últimos períodos. Então o lojista que é da gema mesmo, que tem sangue de vendedor nas veias, vai aproveitar esse aumento de circulação monetária, fazer essas promoções, atrair os clientes para, pelo menos nesse primeiro trimestre de 2024, faturar um pouquinho mais do que o esperado. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam, repito, do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem não é inscrito. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal!